E estamos ao vivo. Fala, pessoal que está escutando a gente aqui, está vendo a gente no Movimento Guardas Livres. Hoje a gente está com a presença de dois pré-candidatos a vereador de São Paulo. Um é o comandante Braga, o outro é o capitão Silva Rosa, aqui também da cidade de São Paulo. Apesar de ser oriundo de Juazeiro do Norte, mas está aqui tá com a gente aqui em São Paulo. Paraíba. É Paraíba, aí, ó. É tudo lá em cima, porque sabe, né? Paulista, não é tudo igual, não. Paulista e paulistano é um bicho complicado. Ele fala que pra cima de Minas Gerais é tudo baiano. A gente é complicado, mano. Me desculpem os espectadores da Bahia aí, mas a gente é burro mesmo. Vamos lá, eu vou passar aqui. Comandante Braga, se apresentar. A gente está com o pessoal que está entrando aqui, ó, do Ceará, Rio Grande do Norte. Então, os senhores se apresentam, falam quem são, para que vieram, e aí a gente já começa algumas perguntas aí referente a essa pré-candidatura da cidade de São Paulo. Pode começar, comandante Braga. Boa noite, Michael. Boa noite, Silva Rosa. Boa noite a todos que estão assistindo e os que irão assistir essa live no YouTube. Eu sou comandante Braga, Carlos Alexandre Braga, integrante da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo há 32 anos, onde comecei como guarda, galguei todos os postos internamente até o cargo de comandante-geral. Fui secretário municipal de segurança na cidade de Cosmópolis por 7 anos e atualmente sou presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais, que é integrante do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social do Ministério da Justiça. Estamos aí nessa pré-candidatura para que possamos somar aí na segurança pública da cidade de São Paulo. Manda, capitão. É isso aí. Boa noite, Maicon. Boa noite, comandante Braga. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora pelo YouTube. Eu sou o capitão Silva Rosa. Tenho 19 anos de polícia. Ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo através do concurso da vestibular da FUVEST, no ano de 2000. Me formei em 2004 e ao longo da carreira sempre trabalhei na área operacional da Polícia Militar. Depois de promovido a capitão, continuei na área operacional, comandando companhia diária. E minha última companhia de comandamento foi a 2ª companhia do 38º Batalhão, bairro de São Mateus, no extremo leste da capital. E todos nós sabemos aí do grande déficit, né, e do quanto a população clama por mais segurança na cidade de São Paulo, uma grande metrópole, onde a violência e os problemas sociais são intensos, e é por esse motivo que a gente se dispôs agora também a essa pré-candidatura para auxiliar ainda mais na segurança do nosso grande município de São Paulo. Ah, bacana, muito bom a explanação, e inclusive você já entrou numa coisa que eu ia perguntar, né? Então, eu vou passar para o comandante Braga aqui, na sequência já pergunto para o senhor, qual a motivação para essa pré-candidatura, o que levou a querer fazer parte da política, sendo que a área de trabalho e a área de empenho que nós temos é a área de segurança e é totalmente análoga, né, à área da política. O que levou o senhor a querer fazer parte dos quadros aí políticos? E é a mesma pergunta para os dois. Bem, Michael, eu sou formado em Direito desde 97, e a formação de Direito, ela é uma que ela discute muito a política. E esses anos todos na Guarda Civil, eu fui verificando que 100% das demandas da Guarda Civil e das necessidades de segurança pública da cidade passam pela política. Como você sabe, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos nos Estados Unidos, na SWAT, Administração Policial, que é um pouco diferente daqui a questão política. E como essa nossa necessidade aqui da política, ela é primordial para a cidade e para a Guarda Civil e para a segurança pública
municipal, eu decidi ser candidato, sou pré-candidato, para que pudesse ajudar, com esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, a pautar essas decisões de extrema importância na segurança pública da cidade de São Paulo. Você, capitão Silva Rosa, o que motivou? Teve alguma passagem, alguma coisa que aconteceu? Qual que é a sua visão? Motivou? Falou, não, precisa agora tentar aí fazer parte do legislativo para tentar mudar alguma coisa? Plana pra gente. Bom, vamos lá, Mike, a todos que estão nos assistindo, né? A própria palavra polícia e política, elas derivam da mesma essência etimológica, né? Então, lê do engano a gente achar que polícia é apolítico, que quem trabalha na área da segurança é muito pelo contrário. Nós precisamos da política. E o próprio Platão já dizia, né, que não tem nada de errado com aqueles que não gostam da política, mas simplesmente e inevitavelmente eles serão governados por alguém que comanda. E como o próprio comandante Braga disse, a nossa atividade ela depende estritamente de ações políticas, porque quem rege as forças de segurança, seja ela municipal, como a GCM, ou estadual, como a Polícia Militar, é o poder executivo, é a própria política, realmente. E diuturnamente, nós somos aí compelidos a tomar atitudes de segurança pública com viés político, com base política. Sendo dessa forma, nada melhor que alguém que realmente tem uma experiência na área de segurança pública, que viva a segurança pública diuturnamente como nós, para fazermos as legislações, né, pertinentes e que realmente atendam às necessidades da Polícia Militar, da GCM e às necessidades do povo, que é o nosso principal objetivo, servir com excelência o povo a que nós estamos inseridos, no caso, na cidade de São Paulo. Bacana. Lembrando que é grande a área de atuação de um vereador na cidade de São Paulo. Tivemos algumas perguntas aqui do pessoal, mas lembrando, pessoal, que essa live aqui a gente destinou para a questão da segurança, porque se formos falar em todas as linhas do que o vereador faz, a gente vai passar aqui, no mínimo, acho que 2 dias conversando. Que tem saúde, tem esporte, tem educação, tem muita coisa aí. Urbanidade, é muita coisa. É muita coisa. E aí, dentro do nosso tema aí de segurança, comandante Braga, o que o senhor acha? Qual a sua ideia sobre a criação do Fundo Municipal de Segurança? Maico, aí... seja da Guarda, né? Não seja da Secretaria. Seja um fundo municipal para a Guarda, controlado pela Guarda. Exato. Você está falando exatamente um ponto e a necessidade política. Veja só, nós estamos aí com a necessidade da segurança pública cada dia mais e daqui para frente será cada dia maior. Essa demanda pela questão econômica, a crise econômica, né? E a crise que está vindo aí da segurança pública pela demanda. Bem, nesse sentido, o Fundo Municipal de Segurança Pública, ele já passou da hora de ser criado, para poder ele ativar a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo em todos os seus aspectos. Então, por isso, um dos motivos que eu estou me dispondo a ser pré-candidato, esse é um dos meus objetivos, é a criação do Fundo Municipal de Segurança, gerido pela Guarda Civil Metropolitana em sua totalidade. Por quê? A segurança pública está sempre entre as 3 necessidades primordiais da população. Eu acredito que será a segunda agora. A primeira, trabalho, a segunda, segurança pública. E nesse sentido, para você conseguir os investimentos e todas as articulações que a Guarda Civil Metropolitana precisa, é imprescindível a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública. Quer explanar, capitão? Claro. Veja bem, todos nós sabemos de quão moroso e difícil é conseguir recursos financeiros para
as necessidades do nosso efetivo, necessidade de instalações, necessidade de armamento, de viatura e daí por diante. Nós dependemos de um processo bastante moroso, de planejamento orçamentário anual público, e tudo isso nos priva, né, de termos recursos técnicos, recursos operacionais a contento para prestar o nosso serviço com excelência à população de São Paulo. Um fundo municipal de segurança pública voltado direto para a GCM, ele desburocratiza todo esse processo, melhora a qualidade de serviço dos guardas municipais, e que quem ganha com isso é a população da cidade de São Paulo, porque a qualidade na prestação dos serviços, ela se eleva, né, e facilita com que essa interação entre segurança pública, GCM e povo melhore dia a dia. Então, eu sou totalmente a favor. Caso o capitão Silva Rosa seja eleito vereador na cidade de São Paulo, pode ter certeza que defenderemos essa bandeira e lutaremos em prol dessa autonomia mais que justa à Guarda Civil aqui da cidade de São Paulo. Chegou uma pergunta aqui, ô capitão. Eu só coloquei assim, eu já vou mudar o quadro já, aí a gente fica melhor enquadrado. Essa aqui é para o senhor. Literalmente. A FENEM busca o cancelamento do Estatuto das Guardas Municipais através da DIN 5156. Também ingressou com ação contra a adoção da inscrição Polícia Municipal nas viaturas de São Paulo. O que o senhor tem? Pode falar? Não pode falar? O que você tem para falar? Não, posso. Então, é o seguinte, eu acho que isso... eu tenho 19 anos de polícia. Eu lembro quando eu ingressei na Polícia Militar, existia a polêmica, né, da guarda não exercer, entre aspas, o poder de polícia como a polícia militar, na abordagem, no bloqueio, em ocorrências, interagindo em ocorrências. Passados aí 20 anos, eu acho que esse é um assunto mais que superado pela própria prática, pelo próprio dia a dia. A GCM hoje, ela exerce todo o poder de polícia em todos os seus sentidos, na atuação nas ruas de São Paulo, ela querendo ou não. Por quê? Porque para o cidadão que está na rua, ele vê uma viatura, o guarda civil, ele está fardado, ele está com a viatura caracterizada, ele está armado, ele vê uma viatura, para ele é polícia do mesmo jeito, tá? Na maioria das vezes, o cidadão, na hora da emergência, ele não difere entre polícia militar e GCM. Então, a GCM, ela tem que ter, ao meu ver, toda a autonomia, toda a legalidade e todo o poder de atribuição para exercer as atividades de polícia preventiva e repressiva na cidade de São Paulo, tá? Bacana. Ô, comandante Braga, o senhor quer falar sobre essa questão da FENEM aí? Sim, posso falar. A próxima pergunta. Não, essa pergunta é muito boa. Eu gostaria de falar que ela é uma questão que atormenta não só os integrantes da Guarda Civil Metropolitana, mas de todas as guardas municipais do país. Então, aí, essa pergunta, na verdade, elas são duas, Michael, porque a questão do Polícia Municipal, que eu li aqui na pergunta, quem entrou foi a Defenda PM contra o título Polícia Municipal. Inclusive, que foi quando eu era comandante, na gestão do atual governador Dória. E a DIN 5156 é a FENEM a nível federal contra o Estatuto das Guardas Municipais. Veja só, na prática, a gente sabe que não há concorrência nas ruas, porque a demanda é maior, existe bandido para todo mundo e sobra um pouquinho ainda para uma terceira polícia que poderia vir, mas que ainda não tem. Então, na rua, quem está trabalhando na rua operacionalmente sabe e somam os esforços, porque eles que estão lá na ponta da linha defendendo e combatendo a criminalidade. Mas existe, sim, isso daí, nós não podemos deixar de falar, integrantes coronéis da Polícia Militar de vários estados, do estado de São Paulo, que são veementemente contra não só a Guarda Civil Metropolitana,
mas contra as guardas municipais, e por isso ingressam com essas ações e que ficam, na verdade, atrasando o crescimento das guardas, que vem crescendo muito. Por quê? Porque a população precisa de segurança. Se a gente pegar todas as guardas, todas as polícias militares e somar, ainda vai faltar, gente. Então, quer dizer, ações como esse tipo da FENEM e da Defenda PM, em primeira instância a gente analisa que prejudica a guarda. Mas ela não prejudica a guarda, ela prejudica a população. Por quê? Porque quem fica sem a segurança na análise final é a população. Então nós temos que trabalhar para conscientizar essas pessoas que esse tipo de ação ele é inviável, ultrapassado e que não vai chegar a nada, porque na rua o guarda e o policial militar estão juntos trabalhando para defender a sociedade. Muito bom. A gente está chegando agora com 30 pessoas aí ao vivo, online, acompanhando a live. E uma outra pergunta que chegou aqui para nós, eu vou estar repassando para o senhor, em relação ao efetivo. O que acontece? Hoje o efetivo da Guarda Civil, ele está entre 6.000, 6.200, 5.800, naquela variante, né, comandante? É isso mesmo, né? Exato, exatamente. É isso mesmo. E esse número, ele se dá há cerca de mais de uma década aí. Nessa variante, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. A gente teve uma prefeita aqui em São Paulo, que foi a prefeita Marta Suplicy, que tinha um plano para aumentar o efetivo na guarda para 15 mil homens. Porém, ela era de 2004. De 2004 para cá, a população aumentou. Surgiu a Lei 13.022, que estabeleceu uma porcentagem de teto, onde que, se a gente fosse seguir a risca aquilo ali... Ô, Michael. Travou do Michael aí. Travou do Michael. Travou, ficou lá. Vamos ver se ele volta. Se ele volta, vamos ver o que acontece aí. Voltou? Tá todo mundo me ouvindo? Aê. Voltou. A internet, voltou. Tá todo mundo entrando ao mesmo tempo nesse horário, mano, buga tudo. Vamos lá, Michael. Agora acho que voltou. Ixi. Aí. Voltou. A galera tá me ouvindo? Se estiver me ouvindo, vai respondendo aí que o pessoal deve estar escutando. Tá, agora a gente tá ouvindo você. Cortou a pergunta aí, Michael. Beleza, vamos voltar. Agora tá todo mundo me ouvindo? Tá ok. Beleza. Até onde que o senhor escutar? Vamos de novo, vai. Então, tinha a Marta Suplicy, a Marta Suplicy. E até a Marta Suplicy. Ela fez um plano para 15 mil. E isso foi em 2004, na gestão dela. Hoje estamos aí em 2020, são 16 anos após. A população de São Paulo aumentou, veio a Lei 13.022, que estabeleceu uma porcentagem de acordo com a população, e poderíamos estar chegando hoje a quase 25 mil homens, de acordo com essa lei. Capitão, o que o senhor tem a dizer, caso estivesse ganhando a eleição aí para vereador, sobre essa questão de aumentar o efetivo e como a lei permite tentar chegar nesse número? Bom, vamos lá. Creio que essa realidade de falta de efetivo é comum tanto à GCM quanto à Polícia Militar. Nós, da Polícia Militar, também atuamos, trabalhamos hoje com um déficit de efetivo policial. E isso impacta diretamente no poder de resposta e no trabalho preventivo que a polícia realiza na rua. Claro que, devido à jornada de trabalho, devido ao nosso empenho, ao comprometimento do policial, a gente procura suprir essa demanda de efetivo para que a população, não seja prejudicada com isso. E tenho certeza que a GCM faz o mesmo. Porém, é mais que urgente, que o poder público comece a valorizar mais o trabalho das suas polícias, considerando a GCM também nesse rol, Quando eu falo polícias, eu estou falando da GCM também, E como vereador da cidade de São Paulo, vocês podem ter certeza que, independente de eu não ser GCM, eu vou ter um carinho e uma atenção especial pela segurança pública na nossa cidade, porque essa é a minha raiz e a minha origem. E aumentar o efetivo da guarda é emergencial, isso é extremamente necessário, porque só nós que trabalhamos na linha de frente sabemos
quanto é difícil trabalhar com um baixo efetivo. Então, é preciso que o legislador do município de São Paulo promova leis para que se façam concursos públicos, para que se aumente o efetivo dos guardas municipais e que esse efetivo seja devidamente treinado, preparado para atuar diretamente, né, na função que mais impacta o povo da cidade de São Paulo, que é o trabalho preventivo, prevenindo crimes, e o trabalho repressivo quando ele for necessário. Então, não tenho dúvida que, como vereador da cidade de São Paulo, iremos lutar pelo aumento do efetivo da guarda de São Paulo, tá? Isso aí é líquido e certo, não tem como fugir disso. Comandante Braga, fala pra gente aí sobre a questão do número do aumento do efetivo. Bom, Michael, a gente sabe aí, como o próprio senhor Rosa falou, você veja que o déficit de efetivo era uma realidade constante nas forças de segurança. Por isso que eu digo que quanto mais tiver, é melhor para a população e dificilmente iremos alcançar o número desejável que todos temos. Contudo, da Guarda Civil é o seguinte, na época que a Guarda foi criada, ela foi criada com 5 mil cargos inicialmente. O Maluf aumentou para 10 mil na lei, nunca chegou a 10 mil, mas teve contratação. Depois, a Marta aumentou para 15 mil, que é o número atual, e 25 mil, que é o que está na 13022. Hoje, nosso efetivo completamente defasado, em 6 mil, precisa de ser aumentado imediatamente. E aí, um ponto muito importante que vai entrar é que nós temos a lei que foi sancionada hoje, publicada pelo presidente da República, em que veda contratações de concurso público, a não ser para reposição de vagas. Então, quer dizer que isso já vai haver uma morosidade natural e, inclusive, vetou o artigo que excluía as forças de segurança dessas restrições. Então, isso vai ser também uma demanda muito importante na Câmara Municipal para discutir o que é reposição. Por isso, a necessidade de ter um vereador lá para defender a Guarda Civil Metropolitana. E o nosso efetivo, se nós tivéssemos hoje 15 mil, já seria defasado. Infelizmente, Michael, essa gestão vai entrar e sair 4 anos após com um efetivo menor do que o que recebeu a Guarda. Por quê? Porque não fez a lição de casa, não contratou o número necessário e suficiente, e não é para atender a Guarda, é para atender a população da cidade de São Paulo. Bacana. Aproveitando que a gente estava falando muito sobre polícia aí, já passou em primeira votação na Câmara Municipal de São Paulo, que com certeza os dois comandantes aí sabem, primeira votação sobre a nomenclatura da Guarda na cidade de São Paulo para a Polícia Municipal. Falta mais uma votação, iria ser feito, mas aí teve a situação do Covid e da pandemia que está ocorrendo na cidade. Qual a opinião do capitão Silva Rosa sobre a questão da mudança da nomenclatura? E aí, qual a opinião do comandante Braga também? Quem primeiro? Eu? Pode ser eu primeiro? Pode ser. Beleza, então. Vamos lá. A questão de nomenclatura é mera formalidade, na minha opinião, e pela experiência profissional que eu trago. Você chama, como eu disse lá no início, na ponta da linha, para o cidadão que está precisando de um auxílio, de uma força de segurança, para ele não importa se chama Guarda Civil Metropolitana, ou se chama Polícia Militar, ou se chama Polícia Civil, qual que seja o nome. Ele quer o quê? Ele quer a resposta imediata e a solução para aquele seu problema no qual ele se encontra, tá? Muito mais importante que mudança de nomenclatura, ô Marco e comandante, é realmente ter autonomia para trabalhar, ter respaldo legal e administrativo para se trabalhar e ter condições técnicas de exercer suas funções com excelência na prestação de serviço. Não adianta nada eu ter uma polícia, uma GCM, toda camuflada, com viatura não sei o quê,
fuzil, AK-47, óculos, máscara, luva e não sei o quê, se essa polícia não é especializada na prevenção, se essa polícia não é especializada na repressão com qualidade, se essa polícia não é especializada na interação com o cidadão através das técnicas de policiamento comunitário. Então, para mim, mudar o nome é mera formalidade, é um souvenir, na verdade. O que vale é realmente o poder, o respaldo legal e público que essa GCM, que essa guarda terá para atuar com incisão no combate, né, e na prevenção de crimes na cidade de São Paulo. E o senhor, comandante Braga, se é a favor, é contra essa troca da nomenclatura? E caso ocorra a troca, o que beneficiaria ou não beneficiaria a guarda? Plana pra gente. Michael, olha só, essa questão do Polícia Municipal e tanto o projeto, até o que está na Câmara, foi eu que redigi para os vereadores apresentarem a minuta, quando eu era comandante. Ah, não sabia não. Ele se foi eu que redigi até tá com o nome de uma vereadora lá e eu achei que era o projeto dela. Quem apresentou primeiro até foi outro vereador e não ela, que ele que pediu e depois os dois ficaram juntos nesse projeto. Foi um vereador, depois a gente fala aí quem foi, que ele que adotou primeiramente. Então veja só, mais que apresentar o projeto, tem que buscar a aprovação dele. Agora, a questão aí, ela tem duas vertentes. Se ele não fosse tão importante, a nomenclatura, a Defenda PM não teria ingressado com ação para proibir, não só na cidade de São Paulo, entre outras. Eu concordo em parte com o Silva Rosa, porque o nome, na verdade, a cidade ela vai ver independente do nome. E eu sempre falo, a Força Nacional de Segurança não está na Constituição Federal, não tem nome de polícia e a polícia. A Brigada Militar não tem esse nome em lugar nenhum e é a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Mas na cidade de São Paulo precisa ter o nome para evitar pessoas desinformadas, desatualizadas e equivocadas, como o prefeito Bruno Covas, de dar uma entrevista ridícula e falar que a Guarda Civil não tem poder de polícia. Entendeu? Para atuar na pandemia, sendo que a Guarda está atuando na pandemia. Essa é a pergunta que eu ia fazer a próxima, né? Mas já que você está entrando, manda ver. Então, o que acontece? A nomenclatura, ela vai alterar e ela já cumpriu a função dela, mesmo sem ser aprovada, que é o quê? Estimular o debate. Então, nós temos esse debate no Congresso, temos esse debate na Câmara Municipal, e a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo continua trabalhando, se aperfeiçoando, ela faz um trabalho de excelência com as condições que tem, e sempre vai atender as demandas onde for necessário. E se melhorar o armamento, ela vai atender melhor, e assim vai para atender a população, que quem ganha com tudo isso é a população de São Paulo. Legal. Bom, já que o senhor falou, eu vou perguntar para o capitão, que eu sempre jogo de um para o outro, ou se não, começa com o senhor, vai. Aí depois eu jogo para o capitão. Qual o que o senhor tem a dizer sobre a declaração do prefeito Bruno Covas na Jovem Pan, quando ele falou a respeito da Guarda Civil? Bom, Mike, eu já fiz até um vídeo sobre isso, uma explanação. O programa lá era o Pânico, né? Então, provavelmente, o prefeito pensou que estava fazendo uma piada, né? Então, eu encaro como uma piada, porque não tem outra concepção. A Guarda Civil tem 34 anos, ela é anterior à Constituição de 88, e anterior à Constituição de 88, ela já fazia seu trabalho com o poder de polícia, prendia em flagrante, ajudava todas as posturas e continua fazendo isso todos os dias. Então, eu posso considerar a única coisa como uma piada. É que eu tava com o microfone no mudo. Eu sempre deixo no mudo. Eu passo cachorro para não dar não sai aí na live. Tá certo. E manda aí a sua opinião, capitão. Bom, vamos lá, Mike Comandante. No mínimo, uma opinião desastrosa, ou por falta de conhecimento, ou por falta de assessoria, né? Porque nós sabemos que um prefeito de uma cidade como São Paulo, às vezes, ele também não sabe de tudo, mas ele tem que ser bem assessorado, para não cometer essas gafes.
Veja bem, isso aí é algo superado, que eu já disse lá no começo. Se a GCM não tivesse poder de polícia, né, no serviço policial, na sua essência, nós não veríamos guardas municipais apresentando ocorrências de flagrante delito, como roubo, tráfico, seja qual for a ocorrência, em delegacias de polícia. Nós não participaríamos, junto com GCMs, em ocorrências de vulto, ocorrências de gravidade e daí por diante. Não tem nem o que se falar, é incontestável a questão do poder de polícia da GCM. Infelizmente, o prefeito ou foi mal assessorado ou desconhece do assunto. Eita, tô sem áudio. Vamos lá. Comandante Braga, o senhor tem quais os planos que o senhor tem ou os projetos que tem para a questão que possa dividir com a gente para a questão da segurança dentro da pré-candidatura? Bom, eu vou falar alguns deles aqui, não todos, Maico, mas os que eu considero alguns principais. Só para finalizar aquela questão aí do prefeito, uma autoridade do executivo, um prefeito, um governador, um presidente, tem que tomar muito cuidado com as suas declarações públicas em relação à segurança, porque às vezes o povo pega aquilo como verdade e daí você gera conflito entre a instituição e a população. Então tem que se tomar muito cuidado. Bem, a primeira proposta e a principal é que nós temos que criar a política municipal de segurança pública. Temos que ter uma política. Qual é a política de segurança pública da cidade de São Paulo? A lei federal já determina que tem que ter um plano municipal de segurança, e nesse plano tem que conter essa política. Com base nessa política, nós temos que trabalhar intensamente para uma completa reestruturação, reaparelhamento e modernização da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é a terceira maior cidade do mundo. A maior cidade de São Paulo, quer dizer, ela tem todas as condições e deve ter essas prioridades. Então, seria modernização, reaparelhamento, reestruturação completa da Guarda Civil e que ela possa ter atuação em diversas áreas que ela deixou de atuar, em algumas que ela está atuando, deixar de atuar. Porque a gente viu que ao longo dos anos, alguns secretários desvirtuaram a atividade da Guarda Civil Metropolitana para atividades que não são dela, especificamente. Então, ela tem que ser reaparelhada. Toda essa questão da segurança tem que ser reestruturada em um grande plano municipal de segurança pública. A proposta que eu estou falando, ela é específica para a área de segurança pública. Como a live é segurança pública, Michael, eu vou falar da proposta só para a área de segurança pública. Então, tem algumas coisas, fora toda essa questão da Guarda Civil, como você já falou, a questão do efetivo. O efetivo, ele tem que ser imediatamente readequado de acordo com as necessidades da Guarda Civil. Até porque, com 34 anos, já tem muita gente se aposentando, indo embora, e tem que ser reposto. Então, nós temos que fazer uma reestruturação completa através dessa política, porque senão cada governo que entra, ele usa a Guarda Civil para a política que ele quer fazer. Isso não pode. Nós temos que ter uma política de segurança na cidade de São Paulo constante e duradoura a longo prazo. Então, esse é o maior desafio. Agora, a valorização do efetivo, desde salário, equipamento, tudo isso daí é inevitável. Depois eu até posso especificar o que tem nessa área aí para a Guarda Civil Metropolitana. Sim. E quais são os seus projetos para a questão da segurança, capitão? Alguns, exatamente, pelo menos, no norte. Isso. Não difere muito do que o comandante Braga falou, porque, como eu disse, as realidades são bastante similares, né? E a gente precisa de uma política pública que realmente dê importância, né, e dê autonomia legal para que o agente de segurança municipal atue como tem que se atuar numa cidade como São Paulo, né? Eu resgato aqui o exemplo de Nova York na época do Tolerância Zero lá, né?
onde, não se admitia, onde a polícia era forte. E é essa, mais ou menos, a imagem que nós temos que buscar para a Guarda Municipal de São Paulo. Uma guarda forte, atuante, bastante operacional, que traga resultados na prevenção e no combate aos crimes na cidade de São Paulo, através de política pública, como disse o próprio comandante Braga. É preciso realmente modernizar, tá? Tem que se modernizar desde fardamento, armamento utilizado, treinamento, filosofia de polícia, e tudo que está em volta, né, da prestação do serviço policial, da atividade de segurança pública. É preciso modernizar bastante a guarda, né? É preciso readequar novamente, como foi dito, concordo com o comandante, essa questão das atividades, né? Quando a guarda foi criada lá, cuidar de uma praça era uma coisa, hoje a necessidade é outra, entendeu? Então, tem que se modernizar, tem que se mudar o tipo de atuação, né? Compreender efetivo, valorizar efetivo, tudo isso. E dentro dessa linha de trabalho, nós temos algumas linhas de pensamento e alguns projetos para atuar através da legislação municipal, valorizando e fazendo com que a guarda seja colocada num local de destaque e como uma das principais guardas, ou a principal guarda do país, em todos os sentidos, servindo de referência para o Brasil. Ela tem que servir assim, padrão rota, né? Seguir esse padrão rota, para servir de referência administrativa, operacional e tática para todo o país e para todas as guardas do país. Nós precisamos criar ferramentas que promovam a maior segurança do operador da lei na cidade de São Paulo, tanto o policial militar, quanto o policial civil, quanto o GCM, como, por exemplo, com a proposta, eu tenho isso muito forte em fazer, em tocar para frente esse projeto, propostas de moradias, de vilas militares, né, de locais exclusivos para os agentes de segurança, tudo feito com estudo, com proximidade de quartéis e daí por diante, né, através de incentivos até salariais, incentivos tipo Prolabore, né, para boa atuação daquele policial que realmente é bom, daquele guarda que realmente é bom, que se destaca e que se empenha na sua função. Então, a gente tem que dar uma atenção especial para as nossas forças de segurança na cidade de São Paulo, para que São Paulo seja vista pelo mundo como uma cidade segura, e não como é hoje. Hoje, São Paulo é sinônimo de insegurança. Todo mundo tem medo de vir na cidade de São Paulo. E isso é responsabilidade nossa, agentes de segurança, né? Mas desde que o poder público assuma essa função e dê autonomia e ferramentas para que as forças de segurança possam trabalhar com hegemonia e com resultado para que o povo se sinta seguro numa cidade tão bonita, tão histórica e visitada pelo mundo todo como é a cidade de São Paulo. Muito bom. Eu vou colocar uma pergunta aqui, quero saber da opinião do senhor. Começa com o senhor, com o capitão mesmo, e depois eu jogo com o comandante Braga. Aqui ele fala sobre destituir, né, o Márcio, o nosso sargento Chips. Boa noite aí, Márcio. Mas assim, o que o senhor acha de criar uma agência da Guarda Civil Metropolitana? Exemplo de Goiânia. Na cidade de Goiânia, o comando, ele é diretamente subordinado ao prefeito. Não tem um único cargo de secretário para fazer essa ponte. É direto. O que o senhor acha sobre isso na cidade de São Paulo? Que hoje a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, sim, ela só tem duas subordinações a ela, que é a Defesa Civil e a Guarda Civil Metropolitana. Tá certo, né, comandante Braga? Exato. Só essas duas, né? Então, no caso... o bombeiro, né? O bombeiro, a Defesa Civil, as juntas militares e a Guarda Civil. Ah, então aí no caso tem 4. Então poderia deixar a Secretaria de Segurança com essas outras 3 e criar uma agência de segurança urbana, assim, sem esse elo, comandante e prefeito, direto. Qual a opinião do senhor sobre isso, em plano municipal? Claro, parece ser bastante viável, né? Com certeza deve desburocratizar todo o trâmite de negociação e de requisição de aparato para as guardas civis, tendo um elo direto com o Poder Executivo, porque é o Poder Executivo que, no final das contas, vai assinar e vai liberar o recurso, mandar fazer ou deixar de fazer, porque, como eu disse, nós, agentes de segurança, estamos atrelados
por norma legal, ao Poder Executivo, e não ao Legislativo. Então, vamos dizer, o nosso chefe é o prefeito, é o governador do estado, é o presidente do Brasil, dependendo do nível de polícia que você esteja inserido. Então, parece ser bastante viável, né? É preciso se fazer um estudo a respeito disso, se organizar isso juntamente com o comandante da guarda, quem estiver no comando da guarda, para que se chegue na melhor solução e na melhor proposta para tornar o serviço da Guarda Civil mais prático e desburocratizado, que deve ser a intenção no caso de se eliminar o vínculo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública. E o senhor, comandante Braga, dá a sua opinião sobre isso? Bom, Michael, é o seguinte, eu, no passado, fui defensor de criação de secretarias municipais de segurança pública, mas, ao longo dos anos, a experiência me mostrou, e a todos nós, que essa Secretaria Municipal de Segurança Pública é um fracasso na prefeitura. Eu, como vereador, a minha opinião é que ela deve ser extinta, porque não serve para nada, só prejudica a Guarda Civil, tem um gasto, eu já tenho o estudo, eu não vou falar aqui, mas eu sei quanto que ela custa para a prefeitura, um gasto enormemente desnecessário, que poderia ser revertido toda a Guarda Civil, que uma das melhores épocas que a Guarda Civil funcionou foi quando o comando tinha o orçamento da Guarda Civil diretamente ligado a ele, com vínculo direto ao prefeito. Então, a minha opinião é que teria que se criar mesmo essa agência, o comando seria vinculado direto ao prefeito e com autonomia financeira. Que essa secretaria que nós temos hoje, ela só serve para dar despesa. As juntas de serviço militar, elas são online, não precisa mais ter nada, ela é auto-administrável. O bombeiro tem administração própria e a defesa civil também eram vinculadas às subprefeituras, o que deve voltar, na minha opinião. A Guarda Civil tem que ser ligada diretamente ao prefeito, e daí a prefeitura também vai economizar um valor considerável, que eu já tenho o número, com um monte de carga em comissão, e que na prática não serve para nada. Poderia se reverter todo esse recurso para o homem lá na ponta, para a Guarda Civil Metropolitana. Comandante Braga, o Paulo César aqui está insistindo, então vamos colocar. O que o senhor tem para falar sobre o plano de carreira atual? Tem ideia de manter, reformular, e se for reformular, de qual forma? Bom, veja só, Michael, eu sou muito isento para falar de plano de carreira, até porque eu estou no último posto e cheguei nele por mérito próprio, não como teve outros casos aí. Quem tem que decidir sobre o plano de carreira, que eu acho que tem que ter, sim, uma mudança, é o efetivo. De cada nível, poder discutir e ver o que querem. Então, eu vou propor que os integrantes da Guarda me falem, através de uma pesquisa, uma comissão, nós vamos ver ainda, o que eles querem. E, a partir disso, nós vamos propor mudanças, sim. Porque a gente está vendo que esse modelo que está atual, ele tem vantagens e desvantagens, e muita gente reclama. Então nós temos que modernizar ele e ver o que o efetivo quer, entendeu? O que quer que mudar, e eu vou defender o que a maioria quiser nessa questão do plano de carreira. Bom, a gente sabe que é uma questão pessoal, né? Não é uma questão interna da corporação, isso daí não é uma questão até pensando em vereador. Lógico que o vereador pode ajudar, mas não é o foco. Quer responder, capitão Silva Rosa? Claro, a resposta do comandante ela é bastante pertinente, né? Eu, como não sou conhecedor exímio do plano de carreira da GCM, porque eu não vivo o plano de carreira da GCM, nós, nos últimos anos, também passamos na Polícia Militar por algumas reformulações para oxigenar o próprio quadro, para fomentar promoções, né, para facilitar promoções dos nossos policiais. E creio que a GCM está mais que na hora de repensar os seus quadros e fazer a mesma coisa, dar uma oxigenada. Como vai ser feito isso? Eu não posso dizer agora. Eu, sendo eleito vereador da cidade de São Paulo, nós iremos sentar com o comandante da Guarda, iremos sentar com técnicos do assunto, iremos ouvir o efetivo para ver o que eles anseiam, chegar num denominador comum e aí sim fazer a proposta
de reformulação dos quadros e das carreiras aí dos guardas municipais. Bacana. Aqui foi a pergunta do nosso guerreiro aqui que chegou, aí eu passei para os senhores. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. O que o comandante Braga, o que o senhor falou que queria completar? O senhor falou, depois eu completo, era sobre o quê? Sobre o plano de Estado que o senhor estava falando? Não, veja só, é que eu falei, o plano, a gente está falando específico da segurança, então a gente tem outras medidas, né? E dentro da segurança, daquela remodernização, uma das questões é o plano de carreira. O vereador, é claro que ele não tem competência para apresentar um projeto de lei sobre plano de carreira, mas ele pode fazer uma indicação, pode criar uma câmara de debate e pode pegar a tribuna todo dia e cobrar do prefeito que seja feito essa alteração, porque a guarda, para a sobrevivência dela, necessita dessa modernização. Ah, bacana. Ó, eu tô com... Tá chegando uma outra pergunta aqui, que é referente emendas, assim, é meio complicado essa pergunta, mas vamos lá. Como que poderia, os vereadores, caso eleitos, poderiam estar ajudando referente a emendas, tendo em vista que nem todas as bases da Guarda Municipal são de propriedade da Guarda. Muitos são locais emprestados, fundos de subprefeituras, isso já vem há algum tempo acontecendo. Se tem algum plano referente a isso, a instalações que saem do chão? A gente sabe que na Polícia Militar também tem alguns locais que foram cedidos, porém outros saíram do chão para ser uma unidade policial, e não é uma realidade muito próxima da Guarda hoje. Qual a sua ideia sobre isso, capitão Silva Rosa? E na sequência, comandante, o senhor também responde. Claro, Maicon, isso é um problema que impacta, né, toda a realidade nossa, tanto da Polícia Militar quanto da GCM, não ter instalação própria. O que é pior, não ter um quartel, instalações adequadas e apropriadas para o desempenho das funções policiais, né? Eu sempre briguei com isso na polícia. Hoje, por exemplo, a minha companhia, eu fiz um projeto para ter sede própria, coisa toda, e não sai, é muito burocratizado. Nós temos que criar ferramentas e recursos públicos para facilitar com que as unidades, as subunidades das guardas que não têm instalação própria, que elas tenham, mas não pode ser qualquer instalação. A instalação tem que ser uma instalação padrão de quartel, padrão de instalação para o exercício dos agentes da segurança pública. Isso é um mal que aterroriza todos nós. E ninguém nunca vestiu essa camisa de brigar com o poder público para que direcione recursos. É possível? É possível, plenamente possível. Não há nada de absurdo nisso, não é preciso construir todos os quartéis da GCM e da PM, por exemplo, em um ano, do dia para a noite, mas pode-se criar um planejamento e destinar-se um recurso diretamente para isso, para que seja feito em ritmo rápido os quartéis e sejam feitas as instalações para que supram as necessidades policiais. É vergonhoso ver algumas instalações da Polícia Militar, é vergonhoso ver algumas instalações da GCM, tá? Isso tem que acabar. E é possível mudar essa realidade. Nós vamos cobrar o poder público, nós vamos fazer projeto de lei, nós vamos atrás de recurso fora de São Paulo, se for preciso, para que isso seja suprido e para que as nossas instalações sejam locais limpos, saudáveis, bonitos e que correspondam a toda a necessidade de logística do nosso efetivo. O nosso policial tem que vir trabalhar com alegria, tem que vir trabalhar com satisfação. Não pode chegar num quartel onde tem um alojamento com banheiro podre, com a parede, o reboco da parede caindo, sem iluminação adequada, sem um local apropriado para estacionar seu carro, e o que é pior, às vezes sem um local para fazer a sua refeição durante seu turno de serviço. Isso precisa mudar com urgência nas nossas forças de segurança aqui na cidade de São Paulo. Muito bacana, que muitas vezes a gente sabe que a realidade, até por causa da questão salarial, é uma realidade que se passa muito mais tempo na unidade de trabalho do que na própria casa, né? Então a gente precisa ter um mínimo de instalação
para permanecer ali, poder estar tomando um banho, numa troca de serviço, poder fazer uma higienização até da própria viatura e tudo mais. E a sua opinião, comandante Braga, como que daria para estar vendo isso daí? Se tem algum plano já direcionado? Tenho sim. A partir das emendas, que tem as emendas impositivas, né, dos vereadores, como que seria? Exato. São duas frentes aí nessa questão, dessa pergunta, que é muito interessante, viu, Maicon? O guarda civil tem que trabalhar em instalações dignas. Então, dentro da minha proposta, eu tenho duas questões aí. Uma, quando eu falei da secretaria, que tem que acabar, com o valor, o gasto que tem do prédio da secretaria, com tudo, manutenção, aluguel e tal, todo aquele gasto, dá para a gente sustentar de forma perfeita 10 unidades da Guarda Civil. 2, um vereador, ele tem aproximadamente, durante 4 anos, 16 milhões em emendas parlamentares. No meu compromisso, como pré-candidato, vou destinar 50% desse valor para emendas para infraestrutura das unidades da Guarda Civil. Unidades novas. Então, são 8 milhões. 2 milhões a cada ano. O que dá para construir 4 unidades por ano. Mas 4 unidades bem instaladas, com todas as condições. Então, esse é um compromisso que eu tenho aqui como pré-candidato, de 50% das emendas parlamentares ser destinada à Guarda Civil para infraestrutura. Bacana. O capitão Silva Rosa foi ali dar uma mexida na câmera, que eu acho que está com algum problema. Tá. Vou fazer uma outra pergunta para o senhor, assim que ele voltar eu passo para ele. Tá bom. É assim, é uma questão mais técnica aqui agora, mas eu sei que todo o orçamento que é destinado para a compra de equipamentos da Guarda Civil e da Segurança Urbana de São Paulo, ele passa tanto pela Câmara quanto na própria gestão do prefeito. Eu queria uma opinião do senhor, que tem até um conhecimento externo, tem um conhecimento de outros países. O que o senhor acha de quando for fazer as compras de viaturas, não comprar carro comum e adaptar ele para viatura, e sim tentar já adquirir um carro específico para viatura, para ele vir transformado em viatura da forma que acontece lá fora, né? Em outros países. Michael, isso daí é muito discutido, mas no Brasil não existe um carro viatura. Qualquer veículo que você adquirir hoje no mercado no Brasil, seja ele nacional importado, ele é adaptado para ser viatura com os requisitos que são colocados no edital. Nós não temos um carro aqui que foi construído para ser uma viatura policial, como se tem nos Estados Unidos de forma natural. Então, o que acontece? Os carros têm que ser adaptados. Essa questão ela tem que ser discutida a nível federal, ela já está sendo discutida, para que se tenha veículos veículos policiais, não adaptados para ser veículos policiais. Essa demanda é uma demanda que depende de legislação federal. Mas os editais de aquisição, locação de veículos, podem vir com todas as adaptações necessárias para que tenhamos um veículo bom para a Guarda Civil Metropolitana. Bacana. Voltei. Então, só passar a pessoa, acabou a bateria aí do telefone do capitão Silva Rosa. É muita live, é muita gente, é 500 mil seguidores, todo mundo chamando ele, aí a bateria não supre. Não está aguentando. A pergunta que eu tinha feito aqui pro comandante Braga, capitão Silva Rosa, até para a gente já começar a se encaminhar aí para o final, é o seguinte, sobre verba orçamentária para adquirir equipamento, no caso viaturas, específicas para o trabalho policial. Aí ele explanou que aqui, porque a realidade brasileira é um carro comum que é adaptável para viatura. Mas se o senhor acha importante de destinar uma verba específica assim, para uma viatura melhor, ter um equipamento melhor para a ponta, para quem está trabalhando ali no enfrentamento ao crime. Não, isso aí você não tem a dúvida que é mais do que importante, e digo mais, não é só para compra. É preciso ter verba municipal para que, através da GCM,
cria-se laboratório de estudo e de pesquisa para se melhorar viatura, equipamento e treinamento, como eu disse lá no começo. Na rota, nós fizemos um estudo desse, eu participei dessa equipe para a mudança da viatura. Quando eu cheguei na rota, era Blazer, era aquela Blazer 6 cilindros, depois veio a 4, só foi piorando. E aí parou de fabricar a Blazer, nós tivemos que comprar a viatura nova. Qual comprar? Foi-se criado um laboratório de estudo para se chegar no melhor carro. E, infelizmente, aqui no Brasil, deficiência nossa. Eu vejo que os nossos comandantes talvez não tenham força política para isso e também não tenham interesse de que se disponibilize uma linha de produção específica para um veículo voltado para a atividade policial, como é na Europa, nos Estados Unidos e outros locais do mundo. Isso aí não é luxo, é necessidade. Isso aí compromete a vida, a integridade, a segurança do nosso policial, do nosso guarda, do nosso agente de segurança. Então, uma das frentes que eu quero trabalhar e quero ajudar como vereador na cidade de São Paulo é essa frente de modernização da parte operacional e técnica da guarda na cidade de São Paulo. Pode ter certeza que é preciso investir recursos direcionados especificamente para isso. Caso a verba destinada do gabinete não seja suficiente, nós vamos buscar a verba da prefeitura, caso seja suficiente do governo do estado, do governo federal, se tiver que fazer público-privado através de parcerias, como nós fizemos na rota, para equipar as viaturas, faremos. O importante é que o policial tenha o melhor equipamento, a melhor viatura, e que ele esteja seguro para a sua atuação no trabalho dioturno aí nas ruas de São Paulo. Bacana. Eu vou fazer mais duas perguntas para os senhores, para a gente se encaminhar para o final, até porque todo mundo tem uma agenda aí. A primeira pergunta é a seguinte: ô comandante Braga, o que o senhor fala sobre o aluguel das viaturas? É bom, não é bom? É melhor ter veículo comprado próprio? Qual a ideia do senhor? E já explana aí também sobre o MOB que mandaram aqui, que chegou uns MOB aí para a guarda. Bom, essa questão da alocação de viatura, ela tem pontos positivos e negativos. Os pontos positivos é a questão da manutenção, que a prefeitura não consegue fazer a manutenção correta. E o locado, você consegue ter sempre a viatura em ordem. Na minha concepção, nós deveríamos ter 50% locado e 50% próprio, de viaturas de primeira linha, e, aliás, tudo para a guarda tem que ser de primeira linha. O veículo MOB não foi esse veículo que foi descrito pelo Comando da Guarda Civil para a licitação. Foi pedido 20 veículos, um valor menor, para que pudesse alterar toda a frota para Duster, que é o que foi alterado, ou um veículo de 4 portas com cela e etc., que é o que foi alterado. E esses 20 veículos, que não necessariamente seriam MOB, não é veículo para policiamento. O veículo MOB, eu já falei, vou repetir, era o veículo que era para ficar exclusivamente em ponto de estacionamento. Não é para policiamento. Veículo MOB para policiamento está errado. Ele não é para policiamento. Ele é exclusivo para ponto de estacionamento. Então, a gente tem que dar uma modernizada na frota, e não só na frota, em tudo, na Guarda Civil, como a gente começou, e depois eu não sei porque parou, em equipamentos, armamento, tudo isso daí. Mas os veículos, na minha concepção, deveriam ser metade locado e metade próprio, para que não se tivesse déficit nem de um lado e nem do outro. Pode falar, capitão Silva Rosa, sobre essa questão do aluguel. E acho que o senhor deve ter visto aí nas ruas de São Paulo aí que chegou uma viatura pequena aí, uma caixinha de sapato 2 rodas lá. Vamos lá. E a opinião sobre isso. Quanto à questão de veículos alugados para frota policial e próprios, né? Eu já vi experiência, aqui em São Paulo nós não tivemos a experiência de veículos locados na Polícia de São Paulo, nós não temos essa experiência aí. Nós temos só veículos próprios. Mas eu já fui instrutor da Força Nacional de Segurança Pública em Brasília, e eu tive a oportunidade de conhecer todas as polícias do Brasil, de norte a sul, leste a oeste, e diante. E vi muitas polícias que trabalham com a frota locada. É complicado, como o comandante disse, tem alguns pontos favoráveis, mas tem muitos outros contra.
E se a gente partir do princípio que nós precisamos de equipamentos de qualidade e voltados para a nossa atividade, um veículo locado nunca vai suprir a nossa necessidade policial, tá? Nunca, nunca. Eu pego um veículo locado, por exemplo, põe ele num ponto de estacionamento, né? Eu aceito ele para um ponto de estacionamento, mas eu tenho que entender que no ponto de estacionamento, essa equipe que está lá, ela pode deparar com um veículo caráter geral e ter que iniciar um acompanhamento, ela pode deparar com criminosos que acabaram de roubar um banco, ter que trocar tiro e iniciar um acompanhamento, e certamente esse veículo não suprirá a necessidade operacional daqueles policiais que ali estão. E o que é pior, colocará em risco a vida desses agentes. Então, na minha opinião, a minha experiência é de veículo, de frota própria da polícia. E aí a gente entra no dilema da manutenção, né? Que é outro paradigma que nós temos que quebrar nas forças policiais. É preciso que o Estado assuma a responsabilidade, o município, de que as viaturas policiais não podem ficar quebradas e não pode ser tão moroso o processo de conserto de cada carro, porque quem perde com isso é o povo, e o povo que paga isso. Então, o povo tem o direito de ter as viaturas nas ruas, tá bom? Eu não vi ainda o MOB, mas, assim, ele pode até ser utilizado para algum tipo de atividade dentro da Guarda Municipal. Para o policiamento, muito provavelmente, ele não tem a mínima condição de prestar o serviço necessário. Bom, a gente está chegando aí a 1 hora de live, o bate-papo está muito bom, rapidamente a hora passa, né? Um piscar de olho aí, a gente responde meia dúzia de perguntas e já bate 1 hora. Comandante Braga, vamos fazer as considerações finais, começa com o senhor, depois eu passo para o capitão Silva Rosa, para a gente já ir desconectando aí, que eu sei que o senhor tem compromisso de live hoje, o capitão também tem, eu também tenho outra, e é isso aí. Bem, a questão da pré-candidatura, como eu falei, ela demanda muito trabalho em viaturas, em estrutura, em tudo, e um vereador, guarda civil, poderá fazer a diferença para a Guarda Civil Metropolitana, o qual nós nunca tivemos a oportunidade de ter, e vemos aí que a gente sofre muito com isso, em todos os aspectos, em recursos, etc., em políticas públicas, que aqui não é o fórum, mas no momento certo a gente vai falar o que acontece, o que aconteceu para que a Guarda Civil chegasse ao ponto que ela está hoje, deficitária em todos os pontos. Então, eu me proponho, como pré-candidato, que eu falei, a trabalhar pela segurança do município de São Paulo. O órgão principal é a Guarda Civil Metropolitana, que nós temos projetos específicos para todas as áreas, tendo em vista que nós não vamos conseguir todos, mas vamos fazer a diferença, conseguir o que for possível. E o compromisso naquela questão das emendas, João Marco, está assinado aqui. 50% das emendas parlamentares destinados à infraestrutura da Guarda Civil Metropolitana. E estou à disposição. Tá gravado, né? Tá gravado. Mas é para ficar gravado. A gente vai catar lá e vai bater lá na porta. Aí, ó, lembra que você falou isso aqui, ó? Tá aqui, ó. Não precisa, não. Eu mesmo lembro, isso é compromisso. Compromisso firmado é compromisso cumprido. E isso daí, vocês podem ter certeza que se nós chegarmos lá, será feito. E é pelo bem da cidade, pelo bem da Guarda Civil Metropolitana, e com certeza quem vai ganhar é a população. Então, estou à disposição. E o nosso lema, né, Marco? Esteja com quem sempre esteve com você. Um grande abraço, obrigado a você, ao capitão Silva Rosa, a todos que nos ouviram aí, e as nossas saudações de Azul Marinho. Mas, capitão, as considerações finais aí, da galera que a gente está ouvindo. Ainda temos aí, tá girando de 30, 40 pessoas ao vivo, fora as que entraram e já saíram. Manda ver aí as considerações finais. Bom, legal, vamos lá. Como capitão da Polícia Militar, eu sirvo o povo de São Paulo há quase 20 anos, nunca medi esforços para sempre servir a minha tropa,
servir os meus policiais e, em especial, servir a cada cidadão que dependeu da prestação de serviço da Polícia Militar e dos nossos policiais. E é por esse motivo, imbuído desse espírito de renovação, desse espírito de resgate da nossa nação, desse espírito de transformação. Esse ano, mais que nada, é um ano de transformação, é mais um ano de mudança na política brasileira. Eu me propus e aceitei o convite de sair candidato a vereador aqui pela cidade de São Paulo. Tá? Independente da cor da farda, independente do slogan de trabalho, independente da bandeira que nós levantamos, uma coisa é bem certa: ou eu, estando como vereador, ou o próprio comandante Braga, nós temos experiência profissional para fazer algo melhor e trabalhar em prol das nossas forças de segurança e, no resultado final, trabalhar em prol da segurança do cidadão paulistano, porque na ponta da linha, tendo uma guarda forte, como eu disse, uma guarda melhor, quem ganha é o povo. Nós, como operadores da lei, iremos ganhar também, tá? Então, o meu compromisso aqui é com todas as plataformas de trabalho que eu visto a camisa hoje. Não é só a Polícia Militar. Um legislador de um município como São Paulo não pode ficar focado só na sua causa pessoal ou profissional. Ele tem que atender o maior número de pessoas e o maior número da população possível. Então, eu tenho a minha bandeira lá na Zona Leste, da comunidade da qual eu sirvo, que é o bairro de São Mateus. Eu tenho a bandeira do trabalho em prol da natureza, da defesa animal, que eu já faço. Eu tenho a bandeira em prol dos atiradores do Brasil, os atiradores da cidade de São Paulo, do qual nós temos alguns projetos também, e eu tenho a bandeira, que é a bandeira que me levanta, que é o que me dá subsídio para sair candidato hoje, que é a bandeira da segurança pública, pela experiência e pelo nome que nós construímos através do trabalho. Tenho certeza que quem confiar o seu voto ao capitão Silva Rosa não ficará desamparado. Eu não posso fazer promessas aqui agora, elas podem ser levianas, porque eu não estou lá. Quando eu tiver esse poder aqui na mão, o poder da caneta, os senhores tenham certeza que eu irei gastar bastante tinta em prol da segurança pública na cidade de São Paulo, em prol da população da cidade de São Paulo. Como eu sempre tenho feito, vontade de trabalhar não nos falta, preguiça para trabalhar nunca tive, e coragem para arregaçar as mangas e enfrentar qualquer tipo de problema, isso também nunca nos faltou, e não faltará como vereador na cidade de São Paulo. Eu espero poder contar com a confiança de você que está nos assistindo agora, mesmo você sendo guarda civil metropolitano, sendo GCM, saiba que, como eu disse, não trago aqui distinções como nunca trouxe. Quem trabalhou, quem me acompanhou ao longo da minha carreira sabe, nunca fiz distinção entre cor de farda. Saibam que irei lutar, sim, por você que é guarda civil, porque é do meu interesse que você esteja bem, que você desempenhe uma boa função, porque quem vai ganhar são as nossas famílias, que moram e dependem do nosso trabalho aqui de São Paulo. Obrigado ao comandante Braga, obrigado a você, Maicon, obrigado a todos que nos assistiram nessa live, e saibam que poderão sempre contar com a força do meu trabalho e com o meu compromisso. O que eu posso garantir é que eu não vou mudar, eu serei o mesmo capitão Silva Rosa que fui sempre e continuarei na mesma transparência e na mesma força aguerrida de transformar e trazer melhorias para todos aqueles que dependem do nosso trabalho. Obrigado a todos, que Deus proteja e força e honra na missão a todos que se propuseram essa missão. Eu queria, aqui para finalizar, agradecer a participação dos dois, agradecer pelo tempo disposto. A gente sabe, inclusive os senhores como pré-candidato, está com a agenda cheia aí, é uma correria gigante. Eu queria agradecer a todos os participantes que entraram, mandaram perguntas. A gente teve mais de 200 pessoas aqui entrando, a grande maioria é Guarda Civil. Teve pessoal do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba, Rondônia. Muita gente. Eu não vou falar todos os estados e municípios aqui, porque a gente é quase 1000 corporações aí. Eu queria agradecer, queria falar que hoje à noite, às 20 horas, a gente estaremos aqui no canal falando sobre ciclo completo de polícia ou polícia de ciclo completo, que são duas coisas diferentes. Se você tem dúvidas, entre lá, que a gente vai falar sobre o projeto de lei que está tramitando aí na Câmara dos Deputados. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço. Um abraço. Boa noite a todos.
e fiquem com Deus. E lembre-se, se você quer que a mudança aconteça, comece mudando por você. Seja diferente entre os iguais. Abraço e boa noite. Boa noite.